Olá! Você já escutou a frase "queimem os barcos"? Essa frase quem disse foi Hernando Cortés. Hernando Cortés ele foi enviado ao México em uma missão para colonizar o México. Quando ele chegou no México, ele pediu para toda a tripulação que queimassem os barcos. Isso mesmo. Ele falou para seus soldados: queimem os barcos. Claro, foi uma decisão certeira, porque uma vez que eles queimassem o barco, eles não tinham mais a possibilidade de retornar à sua terra. Ou seja, eles iriam ter que cumprir o propósito o qual eles foram levados até ali. Então é muito interessante porque muitas vezes nós precisamos de tomar essa decisão na nossa vida, que é a decisão de queimar os barcos. Claro que é apenas uma simbologia, para a gente entender que existem etapas da nossa vida, momentos em que a gente precisa de colocar um ponto final no passado, no que já foi. Ou seja, queime os barcos, não retorne ao que você era antes. Queima os barcos e prossiga para o seu alvo, para o que você foi chamado, para o seu propósito, para o ideal que você colocou. Uma passagem que é bem interessante e também tem muito a ver com isso é quando Elias chama Eliseu. Eu vou ler aqui, que está na passagem de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Fala assim: Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de boi, e ele estava arando com o último par. Fala assim: Elias passou perto de Eliseu, olha que interessante, e jogou a sua capa em cima dele. Ou seja, Eliseu estava trabalhando, arando com seus bois, e Elias vem, simplesmente passa e joga a capa em cima dele, ou seja, passa a sua capa em cima dele. Então Eliseu de imediato largou seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Ou seja, existem várias traduções, de Bíblia, e é interessante a gente perceber aqui uma coisa, um detalhe, é que quando Elias passou e chamou Eliseu não pensou 2 vezes, pelo contrário, ele correu e falou assim: olha, deixa eu só me despedir dos meus pais, tem outras traduções que é bem claro, que mostra isso. Ele fala: deixa eu só beijar meu pai e a minha mãe, deixa eu beijar os meus pais e eu vou voltar a te seguir. E ele fala: vai, você já sabe o que aconteceu. Tem uma versão que é bem interessante que ele fala, que Elias fala: você sabe o que eu fiz. Ou seja, os 2 já sabiam ali o que tinha acontecido, que Eliseu seria o sucessor de Elias. E é interessante que Eliseu não pensou 2 vezes, ele simplesmente foi, despediu dos pais, só que ele fez mais do que isso, ele colocou um ponto final na vida dele, ele colocou um ponto final em quem ele foi até aquele momento. Ou seja, ele queimou os bois. Além dele queimar os bois, ali o instrumento de madeira que ele utilizava, ele queimou também, ele queimou os instrumentos, cortou os bois, fez um alimento e distribuiu para o povo. Então é interessante que ele pôs um ponto final. Ele foi chamado, ele reconheceu o chamado dele, ele não desperdiçou tempo, ele simplesmente colocou um ponto final e seguiu aí Elias. Espero que essa palavra toque no seu coração, eu espero que seja de grande proveito para você. Queime os navios, queime os bois, queima aquilo que te impeça de seguir adiante, queima aquilo que te impeça de avançar, aquele algo que você quer. Então esse é o desafio de hoje, que é: coloca um ponto final naquilo que está te impedindo de seguir em frente, tá bom? Um beijo, no demais, que Cristo fale ao vosso coração.
Até!